Seja muito bem-vindo ao canal Um Cristão Sincero. Eu sou um cristão sincero, você é um cristão sincero e está convidado a participar desse canal e dessa comunidade. Hoje, pessoal, a gente vai estar abordando sobre a Bíblia, a Santa Palavra de Deus. Só que não vamos estar falando sobre interpretações ou passagens. Vamos falar da Bíblia mesmo, desse livro, que é o livro mais vendido do mundo. É o livro da antiguidade mais copiado que existe. São aproximadamente aí 25 mil cópias à mão. Porque os cristãos antigamente copiavam à mão esse livro. Era assim. Foi o primeiro livro da imprensa a ser copiado. Quando surgiu a imprensa, ele foi o primeiro livro a ser copiado. É incrível isso. E vamos falar desse livro. Aqui, ó. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Primeira coisa, pessoal. A Bíblia, a palavra Bíblia, vem de biblioteca. Vem de biblioteca. Por que isso, Cristiano? Porque a Bíblia não é um livro, e sim vários livros. Vários. São vários livros que existem aqui, tá certo? Vários. Tá certo? Só que ele se divide em dois. Para nós cristãos, se divide em dois. O Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é quando Jesus Cristo ainda não nasceu. E o Novo Testamento foi quando Jesus Cristo nasceu. A partir de Jesus Cristo. A gente vai estar abordando isso mais à frente, tá bom? A gente vai estar falando sobre isso mais à frente. Vamos agora atentar às nomenclaturas, os nomes, né? Que são muito importantes. São importantes para você entender quando o pastor estiver pregando, ou ele pedir para abrir um texto, ou até mesmo para sua leitura pessoal. Vamos entender. Pessoal, a Bíblia ela é um compilado de livros históricos. A grande maioria é um livro histórico. Isso é um livro histórico, isso é um livro de história, tá? Na sua grande maioria é um livro histórico que vai narrar muitas coisas, muitos acontecimentos vão ser narrados aqui. Outra coisa que a Bíblia ela é um livro profético. É um livro onde pessoas que foram chamadas por Deus, pessoas que eram respeitadas pela comunidade, vinham e escreviam. Então isso aqui é um livro também profético. É um livro profético. Também tem livros proféticos aqui. Existem vários livros, né? E dentre eles também estão os livros proféticos. Também a Bíblia é um livro poético. Existem também os livros poéticos. E eu vou estar explicando tudo isso para você, tá certo? Para começar, a Bíblia vai narrar o livro de Gênesis. Gênesis significa origem, começo. Posso estar errado, mas pelo que eu sei é isso. Começo, origem. E ela vai narrar, lembra que é um livro histórico, vai narrar a história de como tudo foi criado. E, cara, é importante lembrar que a Bíblia ela começa narrando a história e a história do povo de Israel também. E lembra que é um livro histórico, ela vai narrar a história, tá bom? Várias histórias vão ocorrer nos 5 primeiros livros da Bíblia. Vai ter mais também. Mas os 5 primeiros livros da Bíblia foram feitos por Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, tá bom? Esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles foram feitos por Moisés. Moisés que os escreveu. E depois, Moisés passa o bastão de líder para Josué. E é um livro também histórico.
E aí vai ter vários livros históricos que a Bíblia vai ter aqui logo de início, como por exemplo o livro de Crônicas também, que é um livro de história também, livro dos reis, por exemplo, abri aqui agora, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para você, livro dos reis, tá bom? Que é um livro histórico também. E ele vai ser um livro narrativo, ele vai narrar muitas histórias. Vai ter também o livro de Juízes também, que vai narrar as histórias dos juízes. Então perceba, outra coisa eu já disse agora, né? Até agora, né? Esses livros que a gente começa a ler e que eles são o começo, eles são livros históricos, tá bom? Livros históricos. E aí você vai ter os livros poéticos, que são Provérbios, Eclesiastes, Salmos, Cântico dos Cânticos e Jó. São livros que vão falar de alguns assuntos, na sua grande maioria vai utilizar modos de linguagens, como por exemplo exageros, que são as hipérboles, né? Vai se utilizar também como exagero, vai se utilizar linguagens também de exaltação, vai se utilizar linguagens também de comparação, vai ter comparação, metáfora, vai ter metáfora, vai ter também linguagens similares, vai ter repetição de linguagem também, tudo isso vai ter nos livros poéticos, tá bom? Esses são livros excelentes. A Bíblia toda é excelente, né? E aí, pessoal, não que no resto da Bíblia não vá ter, vai ter também essas linguagens. E vai ter também, muitas vezes, como por exemplo o livro de Jó, é um livro poético, mas é também um livro que vai narrar uma história. Ele vai narrar e vai trazer a história de Jó, tá bom? A história de Jó. E depois, pessoal, a gente vai ter aí os livros proféticos. Livros proféticos, que são livros de profecia, que vão ocorrer futuramente, tá bom? E aí, dentro desses profetas, livros proféticos, como por exemplo, Jeremias, Isaías, Zacarias, Ageu, Naum, tem vários. Dentre esses livros proféticos, vão ter duas classificações: livros de profetas maiores e livros de profetas menores. Os livros de profetas maiores são de maior número, capítulo, volume, tá bom? Não porque eles são profetas de grande escalão, sabe? Não é essa a questão, mas sim porque eles são profetas de profecias que profetizaram sobre muitas coisas e seus livros são extensos. Como, por exemplo, o livro de Lamentações e Jeremias, são livros gigantescos. Você vai ter também o livro de Isaías, que é um livro grande também. Você vai ter esses proféticos, esses livros proféticos, que são profetas maiores. E vão ter os profetas menores, que são profetas pequenos, que são de profecias pequenas, curtas, não de valor, mas porque são curtas. Por exemplo, você vai ver, por exemplo, Jonas, profeta Jonas. Cadê, rapaz? Eita. Daniel, pronto, Daniel. Aqui. Daniel, pessoal, tem 16 capítulos, se eu não estou enganado. Cadê? Daniel vai ter 12 capítulos, tá bom? O livro de Daniel. Você vai ter também o livro de Oséias, que também tem mais ou menos o mesmo volume de capítulos. E aí, pessoal, a gente vai ter, por exemplo, também o livro de Joel, que é um livro também muito curto, o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, tá bom? Vão ter vários livros, tá bom? Para recapitular, a gente vai ter logo no início da Bíblia, história, livros de históricos, tá bom? Esses livros históricos, em alguns momentos, vão utilizar também de comparações, vão utilizar também de sentido figurado, em algumas vezes. Esses livros históricos, às vezes, vão utilizar isso. E a gente tem os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram feitos por Moisés, que são classificados como a lei, esqueci de falar isso, a lei
E Pentateuco. Pentateuco vem de penta, 5, tá bom? Penta, 5, tá bom? Pentateuco, a lei, a lei. E aí a gente vai ter Salmos, que são livros poéticos, poesia, que vão utilizar da linguagem poética. Alguns momentos vão falar também de histórias, como por exemplo a história de Jó. E aí vai ter vários ensinamentos, obviamente. E aí, pessoal, a gente vai ter os livros proféticos, tá bom? Proféticos, profeta maior e profeta menor. Profeta maior são profetas com maior volume de profecias. E profetas menores são de número menor de profecia. Esses profetas vão ter linguagens também figuradas? Vão também em alguns momentos. Vão ter também narrações históricas? Também vão ter. Como, por exemplo, o livro de Jonas. O livro de Jonas também vai ter uma história por trás, entende? Que é a história de Jonas. Tá bom? Foi engolido pelo grande peixe. Partindo agora para o Novo Testamento, pessoal. O Novo Testamento que a gente cristão tem, mas os judeus não têm. Tá bom? Lembrando que os judeus são o povo de Deus. O povo que confeccionou, que ganhou, vamos dizer assim, de Deus, a revelação do Antigo Testamento. Tá bom? E aí a gente vai ter o Novo Testamento, que pela cristandade toda é o mesmo. Tanto católico quanto protestante, evangélico, ortodoxo, vai ser o mesmo Novo Testamento para todos. A única diferença, pessoal, de algumas Bíblias, tá bom? Mas isso é assunto para outro vídeo, é que na Bíblia católica vai ter alguns livros a mais com relação ao Antigo Testamento. Lembra que eu falei que a Bíblia é dividida basicamente por 2 temporadas, vamos dizer assim, o Antigo e o Novo Testamento. Então, os católicos vão ter alguns livros a mais e os protestantes vão ter alguns livros a menos, tá bom? Mas isso não vem ao caso. Eu estou aqui narrando diferentes Bíblias e como você deve entender a Bíblia, tá bom? E aí a gente vai ter aí o Novo Testamento. O Novo Testamento, pessoal, ele começa com narração da vida de Jesus. E são 4 narrações da vida de Jesus, que são considerados 4 evangelhos. É a história do evangelho, né? Para quem não sabe, evangelho significa boas novas, tá bom? E o que é o evangelho? É o poder de Deus para a salvação. Romanos fala isso, no caso Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala isso. E aí, pessoal, depois eu vou explicar um pouquinho dos nomes, tá bom? O porquê desses livros, os nomes. Mas vamos se atentar ao Novo Testamento agora, tá bom? O Novo Testamento, ele é feito basicamente ele começa com os 4 evangelhos. 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, tá bom? São os 4 evangelhos que vão narrar a vida de Jesus. Alguns vão falar sobre algumas coisas a mais, outros vão repetir, outros não vão ter, tá bom? São narrativas contadas por várias pessoas, né? Obviamente vai faltar algumas histórias, obviamente. Nem tudo a gente lembra, né? Mas, enfim. Aí você vai ter a narração dos Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico também, que vai falar um pouco sobre a igreja, o desenrolar das igrejas e dos discípulos de Jesus. E aí a gente vai ter as cartas apostólicas. Cristiano, o que é isso? Pessoal, respira. A carta apostólica, as cartas apostólicas são as cartas feitas pelas mãos dos discípulos de Jesus, tá bom? São as cartas apostólicas. O maior número de cartas são do apóstolo Paulo. Ele foi o que mais escreveu cartas e o que mais tem aqui na Bíblia. São aproximadamente 13 a 14 cartas. É porque uma delas, que é Hebreus, a gente tem dúvida se é dele ou não. Mas são 13 cartas do apóstolo Paulo. 13. Tá bom? E essas cartas são chamadas de epístola. É a mesma coisa de carta, mas são epístolas. Quando alguém disser assim, Cristiano, ou você que está aí, eu não sei seu nome, né? Mas abre aí na epístola de Paulo, você vai saber que é
alguma carta que Paulo fez. Epístola aos Romanos, ou seja, carta aos Romanos, pessoal. Carta aos Romanos. Epístola dos Gálatas. A carta feita para quem? Para os Gálatas. São cidades, tá bom? Na verdade, são igrejas que são localizadas naquele canto. Por exemplo, a igreja que está em Roma, carta aos Romanos. A igreja que está em Gálatas, carta aos Gálatas, tá bom? Epístola aos Efésios, carta aos Efésios, tá bom? Era uma carta. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas. E aí a gente vai ter também a epístola de João, que é a 1ª João, 2ª João e 3ª João, que é a carta, tá bom? Carta, epístola, carta de João para toda a cristandade, toda a igreja. E tem um livro, e claro, dentro dessas cartas tem profecias, tá bom? Por exemplo, Tessalonicenses fala muito também da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, tá bom? E aí a gente vai ter Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Lembrando que Apocalipse vem do grego, que se chama revelação, tá bom? É isso, Apocalipse se chama revelação. Ou seja, é a revelação do que vai vir futuramente. É o Apocalipse. E a gente associa com o fim dos tempos, né? Mas Apocalipse quer dizer revelação, tá bom? E aí ele vai narrar tudo que vai acontecer no futuro. E basicamente, pessoal, para a gente entender, para fechar todo esse vídeo, que é um vídeo interessante, eu achava até que ia ser um vídeo rápido, mas não, é um vídeo que demora, né? Pessoal, para a gente fechar com chave de ouro aqui, essa aula básica, mas que muitas pessoas não sabem, é que vários livros desses levam nomes dos seus autores. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma carta, eu ia ser, por exemplo, a carta de Cristiano, a epístola de Cristiano. Então, tem várias cartas e vários livros que levam o nome dos seus autores, como, por exemplo, Marcos, Lucas, João, entende? E aí, Tiago, por exemplo, também. E tem algumas cartas, pessoal, que vai falar sobre o conteúdo em si, que ela vai abordar. Como, por exemplo, cartas não, livros no caso, me perdoe, livros, tá? E alguns livros, e eu estou falando da Bíblia toda, vão ser o conteúdo que vai ser abordado. O próprio Apocalipse. Apocalipse é um livro que é revelacional, e ele teve o nome de revelação. Mas quem escreveu o Apocalipse foi João. Na ilha de Patmos, ele estava exilado. E é isso aí, pessoal. Essa mini aula boa, perfeita. Perfeita só Deus. Mas assim, pessoal, eu dei meu melhor. Eu espero que vocês tenham amado esse conteúdo. Eu acredito que muitas pessoas vão ser beneficiadas e edificadas por esse conteúdo aí, tá bom? É um conteúdo básico, mas que ajuda muito. Muito obrigado, pessoal. Fique na paz, força e honra. Deus os abençoe.